Por fim, passa-se para a doxologia, que vai do verso 11 ao verso de número 12, aonde o salmista volta ao tema do louvor que se encontra no início do Salmo, nos versos 1 e 2. Aquele que está entronizado em Sião. Subentende que a presença da arca em Jerusalém, essa exposição feita por Davi, aquele que se encontra entronizado em Sião, dá justamente esse entender, porque Deus estava em Sião, a sua arca se encontrava em Sião. Deve ser louvado e seus feitos devem ser declarados a todas as nações, tanto a Israel, que era o povo do Senhor, como também a todas as nações gentílicas, para que soubesse que há um só Senhor, um só Deus, Criador de todas as coisas, e a Ele fica bem o louvor, a Ele toda a glória, a Ele toda exaltação, pois Ele é digno de toda a honra, glória e louvor. Assim também, do que seus feitos consistem, fica claro no verso de número 12. Deus era aquele que tomaria vingança dos que tiravam ou tentavam tirar a vida dos outros. O seu soberano livramento feito ao seu povo seria proclamado como suas maravilhas. Enquanto não se chegar ao último salmo, não haverá expressão mais plena do desejo de que todas as nações conheçam os feitos do Senhor, conforme o Salmo 18, verso 49, 57, 9, e também a introdução do Salmo de número 10. A totalidade dos salmos e agora o apelo pelo socorro ao Senhor. Assim, nós vamos ver, depois Davi, deixando a doxologia, passa para uma quinta parte, onde ele busca o Senhor, o apelo ao socorro do Senhor. A tonalidade do salmo muda neste ponto para tornar-se mais como um lamento, apelando a Deus para que conceda sua misericórdia e livramento. Estes apelos vão repetir no final do salmo, nos versos de número 19 e 20. Então aqui, Davi apresenta o seu apelo a Deus, buscando em Deus livramento para seu povo. É importante entendermos isso. É importante compreendermos as verdades deste salmo, pois nós oramos a Deus e nós aprendemos a orar a Deus conforme o salmista clama ao Senhor, louva ao Senhor, adora ao Senhor e também busca em Deus socorro nos seus momentos de aflição. É importante nós olharmos para isso, para trazermos a nossa oração diante de Deus. E eu pergunto, como você tem colocado a sua oração diante de Deus? Como você tem apresentado a sua oração ao Senhor nosso Deus? Proveniente da certeza do socorro do Senhor, dada nos versículos que nós lemos anteriormente, de que Deus é o vingador, o salmista apela em defesa própria. E ele então faz afirmações do caráter de Deus e formam com frequência a base para a oração individual. A perseguição sofrida por Davi da parte dos seus inimigos chegara ao ponto em que se sentia haver chegado aos portões da morte. E a morte é visualizada como se fosse um território ou uma cidade com portões. A chave da morte, do Hades. O salmista anseia experimentar a misericórdia para que, por sua vez, tenha como declarar a Deus seus louvores. Eu não sei se você já passou momentos de angústias assim. Se a tristeza chegou ao profundo do seu coração, como que as ânsias da morte estivessem tão presentes diante de ti. Mas nós precisamos clamar a Deus, buscar em Deus o nosso socorro.
trazer diante dele as nossas aflições, mesmo nos momentos, nestes momentos de angústia profunda. O desejo mais elevado que sente não é apenas por seu livramento pessoal, mas pela oportunidade de louvar ao seu Deus que é libertador, na certeza que este clamor está sendo ouvido e que Deus se levantará e virá a socorro do salmista, que o Senhor levantará e dará a ele o proveniente socorro, aquele que ele precisa, aquilo que ele está clamando. Ele sabe que Deus é poderoso para fazer, como escreve Paulo, muito mais, além daquilo que nós pedimos e pensamos. Não há impossível para Deus. Para Deus não há impossíveis. Precisamos clamar e confiar na certeza que Ele nos dará a vitória. Não há lugar para um socorro duvidoso. Não há lugar para um clamor duvidoso, porque sabemos que o socorro do Senhor virá. O nome do Senhor é Já. Então devemos clamar como clama o salmista, na certeza proveniente de Deus, que Deus atenderá e virá ao seu socorro. Meus irmãos, o aprendizado das Escrituras Sagradas nos traz a este ponto, a um ponto de confiança, de certeza, que o nosso Deus, Ele não é como uma imagem de escultura que tem olhos e não vê, tem ouvidos mas não ouve, tem boca e não fala. Pelo contrário, o nosso Deus é vivo. E como escreve o profeta Isaías, as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem seus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir. O salmista clamava a Deus, sabendo que o socorro viria, e ele estava pronto para louvar a Deus pela libertação que o Senhor o traria. Os que são libertados por Deus desejam declarar louvores daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós devemos orar na certeza que cantaremos louvores pelos livramentos do nosso Deus, pelos seus feitos maravilhosos. Este era o pensamento do salmista. O Salmo, nos versos 15 e 16, nos apresenta como mais uma divisão na parte do Salmo. Os perversos enredados, os perversos enlaçados, os perversos tomados. A atenção agora se volta para as nações. O resultado para os perversos é descrito em termos de que são apanhados em suas próprias armadilhas. No livro de Provérbios nos fala que o estulto é apanhado em sua própria estutícia. Os que queriam fazer mal a Israel se convertem em sua própria porção. Teriam que experimentar as consequências de sua própria trama, não em outros, mas em si próprios. A obra de suas próprias mãos se volta contra eles. A abertura do versículo 16 deixa claro que a mão de Deus também estava nisso. Os perversos, sinônimos de nações, são sujeitos da justiça divina, a qual lança suas tramas contra eles mesmos. Nós vemos isso na história de Esther, quando foi tramado contra o povo para levá-los à morte, mas aquele que havia tramado caiu em sua própria armadilha, em sua própria maldade. Meus irmãos, o aprendizado, sem dúvida alguma, nos chama a atenção para andarmos no temor do Senhor, para vivermos em sua presença, para louvor da sua glória. Nos chama também a atenção para não andarmos conforme os ímpios, mas sim na presença de Deus, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Porque aqui nós encontramos no verso 17 e 18 o destino dos perversos. Os que se esquecem de Deus voltam ao Sheol. No início deste salmo, a menção de esquecimento. O que significa? Pessoas que não pensam
acerca do verdadeiro Deus ou em servi-lo, mas antes lutam contra o seu povo. O veredito expresso contra eles não pode significar aqui juízo e morte imediatos, mas aquilo que é entesourado para eles no futuro, para aquilo que haverá de vir, quando Deus então julgará todas as nações. O verbo esquecer aparece novamente aqui no verso de número 18. Porém, com um terrível contraste, Deus jamais se esquecerá de seus pobres e aflitos. Nunca permitirá que sua esperança pereça. Sua expectativa tem por base a palavra infalível de Deus, dirigida aos seus filhos. A nossa confiança não está no socorro vão do homem ou nas coisas aparentes, no dinheiro. Eu me lembro agora de uma conversa que tive no passado com certa pessoa, falando que ele, quando estava no deserto, se alegrava e cantava muito mais, porque no deserto ele via a mão do Senhor. Ele via o socorro de Deus nos momentos de tribulação e dor. Ele via o socorro de Deus no momento em que a enfermidade estava dentro da sua casa e não tinha nenhum recurso financeiro para socorrer os seus. Enquanto, quando tinha ele o plano de saúde, esquecia e corria para o hospital. Olhando para isso, quantos de nós não temos confiado tão somente nos recursos deste mundo presente? Precisamos atentar e voltar para Deus. Não podemos de maneira alguma esquecer dos livramentos do Senhor. Precisamos a todo momento tornar claro para nós as maravilhas, o socorro presente e proveniente do nosso Deus. Pois Deus nunca permitirá que a nossa esperança venha malograr. A nossa esperança, a nossa expectativa está num Deus infalível que dirige a cada um de nós. A nossa esperança está no socorro do nosso Deus. Assim, no verso 19 e 20, nós temos o apelo final. É evidente que a oposição ao justo, especialmente ao próprio salmista, e que estava ainda presente, e por isso ele roga a Deus que o socorra depressa, no sentido de para erguer-se. A linguagem usada retrocede às palavras de Moisés, lá em Números capítulo 10, no verso de número 35, quando a arca se movia. Dizia: levanta-te, ó Senhor, que teus inimigos sejam dispersos, que teus adversários fujam diante de ti. O salmista não deseja que o homem frágil seja capaz de regozijar-se em triunfo. E a palavra hebraica para homem, enosh, contém implicações da fragilidade, da fraqueza humana, especialmente como aqui, em contraste com o poder de Deus. O que se fazia necessário era uma nova demonstração do poder de Deus, tal como fora demonstrada no Êxodo, o socorro proveniente de Deus, trazendo maravilhas diante do povo e os livrando da mão dos seus adversários. A palavra usada pelo salmista, terror, implica isto, pois é usada em Deuteronômio capítulo 4, no verso de número 34, para os terríveis feitos de Deus quando os tirou da terra do Egito. Por meio desta repetição, desta ação divina, as nações realmente conheceriam sua própria fragilidade e insignificância diante do Senhor. Uma aparição de Deus encheria seus inimigos de apreensão ao compreenderem que não poderiam permanecer diante dele, porque grande é o Senhor, grande é o seu poder, e ele cuida daquele que nele se refugia. Assim sendo, pergunto para você,
neste nosso momento de devocional, você compreende estas palavras? Você entende a necessidade de se lançar diante de Deus e tornar claro o seu coração perante a face do Senhor? De ao mesmo tempo que busca o socorro, reconhecer que o Senhor é aquele que cuida dos seus e os socorre e os livra das aflições, na certeza que o louvor é dado, sabendo-se que Deus virá e trará o livramento a todos quanto buscam a sua face. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa meditar nestes versos do Salmo de número 9 e logo voltaremos com o Salmo de número 10. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.